10h10, estamos de volta com o CBN Campinas e todos os anos a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura lança um tema importante para ser trabalhado na ocasião do Dia Mundial da Alimentação, que é o dia 16 de outubro. Por conta dessa data, até o dia 22, aqui em Campinas está acontecendo a Semana da Alimentação. E para falar sobre esse tema tão importante, a gente faz contato agora com a engenheira de alimentos, Ana Garbim, a quem a gente agradece pela participação. Bom dia, Ana. Perdemos o contato com a Ana. Acabou de cair essa comunicação. Estava aqui vendo na hora que você terminou. Pois é. Teve essa queda, mas agora ela está de volta. Voltou. Está nos ouvindo, Ana? Sim, e vocês? Também, agora sim, nosso contato reestabelecido. Muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Campinas. Obrigada a vocês pelo convite. Ana, eu queria começar perguntando para você. Infelizmente, a gente tem visto no Brasil, né, os índices têm mostrado que, infelizmente, o número de pessoas em insegurança alimentar tem aumentado muito. Em 2018 eram cerca de 10 milhões de pessoas, agora já em 2020 são quase 20 milhões de pessoas, quase o dobro. E no Brasil a gente ainda se depara muitas vezes com uma cultura de desperdício. Como é que a gente faz para equilibrar, para tentar equilibrar essa equação, para que tantas pessoas não passem por esse problema tão sério, tão delicado e tão indigno, né? Porque é o básico do ser humano, da dignidade humana. Exatamente, Lilian. A gente vem observando esse aumento, né, da fome, além da própria insegurança alimentar moderada, que também está relacionada com essa falta de acesso ao alimento crescendo cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, ao mesmo tempo, 30% de tudo que a gente produz de alimentos, de alguma forma, é perdido ou desperdiçado ao longo da cadeia inteira. Então, desde lá da semente, por conta de ataque de pragas, chuvas, né, que a gente tem encarado as mudanças climáticas aí na pele, a gente tem sentido tudo isso, até o transporte precário que a gente tem desses alimentos, que muitas vezes precisam percorrer rodovias, né, que não ajudam na preservação desse alimento, a embalagem inadequada, o próprio manuseio nos pontos de venda, que muitas vezes não existe um treinamento adequado e uma conscientização com relação a essa sensibilidade, né, e esse cuidado extra que o alimento precisa, até chegar nas nossas casas, né? A gente sempre fala que o consumidor, nós consumidores que comemos e escolhemos esse alimento várias vezes no dia, a gente tem papel fundamental em diversos dos desafios que a gente tem dentro do sistema alimentar. Nós somos parte, né, do sistema alimentar. E o desperdício também acontece e essa comida escorre para o lixo através das nossas mãos, né, como consumidores finais ali. A partir do momento que a gente vai fazer uma compra no supermercado e fica palpando esse alimento para ver a consistência, machuca esse alimento. Quando a gente vai escolher e escolhe pela beleza, né, e deixa lá na prateleira do supermercado um alimento que a gente acha que esteticamente não está legal, então esse alimento acaba indo para o lixo. Então são comportamentos que culturalmente nós fazemos há muito, muito tempo, que contribuem para que esse número essa quantidade exorbitante de alimentos vá para o lixo, sendo que ela poderia estar alimentando pessoas que estão passando fome. Ana, muito bom dia, Flávio Paradella. A senhora citou também questões até culturais, né? E são questões aí culturais que há tanto tempo a gente faz. Realmente, vai lá escolher um tomate, apalpa, outro alimento, se vê uma banana com um pouco mais pretinho, já não leva. Então, o que a gente pode criar, além para a gente mudar essa cultura, mas existem mecanismos, algumas medidas que a gente pode tomar, ou mesmo o poder público possa tomar? Então, o poder público tem um papel essencial em diversos aspectos dentro desse sistema alimentar, né? Desde todo o controle da mudança climática através da produção desses alimentos, né, que tem papel essencial e impacta bastante nessa questão do quanto se chove, o quanto esse solo é ou não rico para
manter e conseguir uma produtividade desse alimento, o quanto esse alimento é perdido, até a questão mesmo das rodovias ou outros meios de transporte que possam facilitar a chegada desse alimento, e a educação alimentar, né, que passa também por quem trabalha dentro desse sistema e por quem consome, que somos nós. Então, trazer esse conhecimento em torno do alimento, dos impactos que se gera a produção de alimentos, não só para a nossa saúde, mas para a saúde do meio ambiente, o poder público tem um papel essencial, né, em fortalecer essa informação e essa conscientização. Eu acho importante a gente falar, né, sobre essa questão da educação alimentar e dessa cadeia, porque, na verdade, quando a gente fala sobre alimentação, é toda uma cadeia envolvida, né? Desde o poder público até o consumidor final, mas tem outras iniciativas aí que eu acho que passa pela educação alimentar, que é, por exemplo, o consumo consciente de hortas comunitárias, de locais que estimulem, né, uma agricultura diferente. Esse tipo de iniciativa eu percebo que tem aumentado, mas ainda falta apoio até para que, por exemplo, hortas comunitárias, ou mesmo hortas, pequenas hortas dentro de casa que possam oferecer algum tipo de alimento, sejam mais utilizadas pelas pessoas. Exatamente. As hortas têm papel fundamental dentro desse processo, né? Tanto quando a gente fala em segurança alimentar, que é o acesso dessas pessoas à comida, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe até um termo para isso, dos desertos alimentares, que são lugares onde as pessoas não conseguem ter acesso a uma comida saudável, e isso não é longe de nós. Campinas tem pontos de desertos alimentares, por exemplo. Então, quando a gente pensa em hortas urbanas e comunitárias, elas exercem um papel, um leque gigantesco de benefícios para a sociedade e para o meio ambiente, que consequentemente volta, né, para nós também. Então, essa autonomia das pessoas conseguirem plantar o seu próprio alimento é um dos benefícios relacionados à questão da segurança alimentar. A geração de renda, né, que vem como um artifício para que a gente combata essa pobreza, né, estrutural que existe no mundo e que a gente vê também dentro do nosso país. O encurtamento da distância, né, que nós todos podemos ter quando existem hortas comunitárias urbanas, a gente poder ter acesso a esse alimento dentro da própria cidade, a gente diminui o desperdício, o quanto que um alimento perecível vai viajar para chegar até a gente, né, ele já pode chegar até nós, dependendo da distância, perto de um prazo de validade, já indo para o lixo mesmo. A questão da socialização, que uma horta comunitária propõe dentro de uma comunidade, de uma vizinhança. E essa educação alimentar, né, por conta da proximidade. Então, a pessoa passa a conhecer outros alimentos diferentes do que a gente encontra ali no supermercado e que tem muito a ver com a monotonia do que a gente come, né? A gente sai ali de um alface, de um tomate e passa a conhecer, por exemplo, as punks, que são plantas alimentícias não convencionais, que essas hortas urbanas, e comprar direto que esse produtor pode nos fornecer. Além, né, de tudo isso, ainda tem a questão do impacto ambiental que gera nesse entorno, melhorando o microclima, recuperando nascentes, e a saúde mental de quem está lidando, né, com essa atividade que acaba sendo uma terapia ocupacional. E Ana, só para a gente entender um pouco mais, a senhora falou desse deserto em Campinas, há áreas já mapeadas. Para a gente entender quais são essas áreas, o que a gente já consegue observar aqui na cidade de Campinas, nesses problemas já localizados, e como nessas áreas tornar viáveis, né, esse tipo de medida, esse tipo de uma horta comunitária. Como transformar essas áreas que têm o deserto, mas que sejam viáveis, que as pessoas que plantem lá, que consigam, né, cultivar, não tenham as perdas que a gente já citou lá no comecinho da entrevista. Sim, os desertos alimentares, eles existem normalmente nas periferias, né, em regiões vulneráveis. Eu não tenho aqui exatamente o dado para passar para vocês de quais são essas áreas dentro de Campinas, mas quando a gente pensa em locais onde a pessoa tem que pegar um transporte público para conseguir comprar uma fruta, isso é considerado um deserto alimentar.
E aí, quando a gente imagina alguns exemplos que a gente tem dentro de Campinas, como a Horta do Itajaí, como a horta que a Carmen conduz no Menino Chorão, que são hortas urbanas e comunitárias, elas conseguem alcançar essas regiões periféricas distantes, né, dentro de Campinas, porém ainda urbanas, através de alimentos que é produzido de forma agroecológica. Então, eles produzem ali o famoso alface, algumas frutas tradicionais, mas eles conseguem também, por conta desse sistema que não utiliza agrotóxico, trazer uma biodiversidade de alimentos e, consequentemente, de nutrientes para essa região, que normalmente um pequeno mercado, uma venda, não traria para próximo dessas pessoas. Então, essas hortas estão conseguindo aproximar mesmo essas pessoas e dar maior acesso a um alimento que consiga trazer uma saúde mais sistêmica para ela, né? Para que ela saia de um consumo exacerbado de açúcar, gordura, alimentos com calorias vazias nutricionalmente. E a gente, mais uma vez, né, a gente faz o gancho com a educação alimentar, porque a gente sabe que muitas vezes, né, na verdade, é uma equação, né, é a falta de conhecimento do alimento, e alimentos ultraprocessados normalmente têm um preço muito mais barato, até porque são feitos em larga escala. Nesse sentido, também falta orientação para as pessoas entenderem que podem fazer algumas trocas, né, para consumir alimentos que tenham um valor nutricional mais adequado, mas que também sejam mais acessíveis. E isso é um desafio, né? Poder oferecer produtos de melhor qualidade, mais naturais, com preços menores para que essas pessoas tenham acesso. Sim, e aí entra de novo o poder público e a responsabilização de todo o sistema alimentar, né? Quando a gente pensa na produção de alimentos, a gente entender como é que a gente comunica essas pessoas através do marketing. Então, passar essa informação e dar a autonomia para que essas pessoas consigam entender essa informação que elas recebem, por exemplo, através do rótulo, também pode ser uma ação do poder público para conseguir fortalecer e regulamentar toda essa questão do marketing e da educação alimentar. E o poder público, né, falando da horta, que foi uma coisa que eu não respondi à pergunta anterior, o poder público tem um papel essencial dentro das hortas comunitárias, através do apoio, né, do fomento e da promoção dessas hortas, através de infraestrutura, fornecimento de infraestrutura, garantia de água para essa região, e a própria facilitação do escoamento da produção, né, desses produtores. Inclusive, existe um projeto de lei dentro de Campinas que está sendo encaminhado para a Câmara, que é exatamente um projeto de lei para promover hortas urbanas comunitárias na cidade, porque elas já existem. A Horta do Itajaí é um exemplo que existe desde 2011, mesmo sem todo um apoio, né, tem ali o apoio através do concedimento do território para eles, mas eles precisam de muito mais para manter, né, sustentável essa produção. E não só o poder público, mas nós também, os consumidores, né? Quando a gente escolhe comprar diretamente dessas pessoas e quando a gente opta, né, por começar a entender mais o que a gente come, né, o que está além ali daquele prato que a gente está consumindo, a gente consegue apoiar e fomentar e dar cada vez mais força para que esses sistemas que sejam mais resilientes, eficientes, consigam chegar e produzir mais alimentos e acabar com a fome, trazer alimentos de maior qualidade e, consequentemente, ferramentas para diminuir todo esse desperdício também que a gente vê. E Ana Garbim, queria aqui a sua avaliação como engenheira de alimentos, conhecendo, né, toda essa área, no momento que o país vive, em que se tem um aumento, né, na busca por carne de terceiro, a gente está falando de carne de pescoço, pé de galinha, e a expectativa até para o próprio mercado, nesse ano de 2021, de que o miojo, macarrão instantâneo, deve impulsionar as vendas, né, no setor de massas. Isso tudo mostra a insegurança alimentar crescente no país, né? Sim. É aquela questão cultural também e até, de certa forma, um pouco de mito de que comprar alimento saudável vai ser muito mais caro do que a gente comer um alimento vazio nutricionalmente, né? Que é esse exemplo que você deu.
E entra de novo, bate de novo nessa questão da educação alimentar, até quando a gente pensa também nessas partes, né, das carnes que a gente tem visto bastante ser falado, né? De certa forma, esse uso. É claro que existe uma questão cultural da gente procurar consumir partes dos alimentos que mais nos agradam, mas também existe um ponto positivo nessa questão, que é para a gente olhar para todas as partes desse alimento que a gente possa consumir. E isso acaba sendo um ponto bastante polêmico, né? Porque daí se pergunta, tá, mas e a dignidade dessas pessoas? É claro que essas pessoas também poderiam estar comendo outras partes de alimentos que são mais aceitas, mais agradáveis, mas não necessariamente é de todo ruim a gente passar a olhar também para outras partes de alimentos. Eu estou falando de carnes, mas também de frutas, legumes e verduras que estão dentro dessa conta dos 30% de alimentos que são produzidos e vão para o lixo, exatamente por uma mentalidade que a gente tem, né? Uma cultura que a gente tem de comer sempre ali o que o nosso paladar já está acostumado há muito tempo por conta de pouco estímulo, de pouca educação que a gente tem do impacto, né, do consumo seletivo desse alimento e não ter a consciência do que acontece com o resto. E o consumo de carne tem, né, trazido isso bastante à tona, que tem sido caro consumir carne, né, ultimamente. Tudo subiu, né, com relação a alimentos, então acaba que a gente está vendo bastante a procura por essas partes que normalmente não são procuradas, mas também tem o seu valor nutritivo e tem uma questão de preconceito mesmo, cultural com relação a isso. Ainda falando sobre informação, eu acho que a gente também não tem muito ainda a consciência de olhar, por exemplo, para as embalagens, para os rótulos dos alimentos. E quando a gente olha, eu pelo menos tenho a impressão, não sou uma pessoa da área, que eu não sei o que eu estou comendo às vezes. Eu, né, até me assusto porque não consigo entender. Existe uma forma, será que a gente vai conseguir um dia ter rótulos que sejam mais claros? E qual é a importância mesmo da gente olhar, da gente ler, da gente se interessar pelas embalagens dos alimentos? A gente está no caminho, Lilian. Existe uma mudança muito próxima para acontecer no rótulo, que são semáforos, para a gente conseguir ver termos nutricionais de um jeito mais fácil, saindo daquela tabela, para que a gente consiga decidir ali e comparar alimentos, por exemplo, em quantidade de açúcar, em quantidade de gordura. Mas o rótulo, ele vai além dessa informação nutricional que ele traz, né? O rótulo, ele é uma ponte entre o produtor de alimento e nós consumidores, e é o que a gente tem ali para a gente escolher esse alimento rotulado, por exemplo. É claro que existe o saque, que a gente pode ligar, existem diversas formas da gente ir atrás de outras fontes de educação alimentar, mas o rótulo está ali no dia a dia e ele é onde a gente escolhe esse alimento. Acho que o primeiro passo é a gente ter essa curiosidade e essa consciência de que a gente precisa entender que aquele prato de comida percorreu um longo caminho, ele veio de algum lugar, uma informação que o rótulo traz, até para a gente escolher alimentos que foram produzidos mais perto de nós, contribuir para diminuir o desperdício, contribuir para diminuir todo esse impacto ambiental, né, que a produção de alimentos gera. Ele traz também informações de conservação desse alimento. Então, se esse alimento precisa ficar numa embalagem específica, se ele tem que ficar na geladeira, em quanto tempo a gente precisa se programar para a gente consumir esse alimento. Então, o primeiro passo é essa curiosidade, para a gente começar a explorar esse rótulo, que traz realmente muita informação. Não é fácil da gente já conseguir entender um rótulo de cara, mas é um exercício diário da gente entendendo o que essas informações vão trazer para nós. Isso é um papel do consumidor. E um papel do produtor, entender como é que ele, né, através, claro, de atendendo todas as legislações que são necessárias, né, para essa rotulagem, mas como é que ele consegue tornar essa informação mais didática, né, mais compreensível por nós, consumidores, né, que não somos especialistas em alimentos. Ana Garbim, que é engenheira de alimentos, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer falar sobre comida. São 10h30, a gente segue aqui com o CBN Campinas, daqui a pouco, né, o repórter CBN.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz.